Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer deploy, como publicar as nossas aplicações para o Azure Cloud Services. Para isso a gente vai utilizar duas das formas mais comuns, que é através do Visual Studio e através do próprio portal do Azure. Primeiramente eu vou criar aqui um projeto novo, um Azure Cloud Services, do zero, para que a gente possa ver quais são os passos direitinho de como um projeto nasce e como que a gente faz o deploy também. Então eu cliquei aqui em New Project, escolhi Cloud, veja aqui em cima que tem a opção de Azure Cloud Services, vou dar um nome para ele, vou chamar de Cloud 1 Test, aqui está a localização do meu projeto, dá um OK. Bom, aqui o Visual Studio me pede para escolher qual é o tipo de projeto, qual é o tipo de role que eu vou ter no meu projeto. Então eu tenho essas opções aqui. Basicamente eu vou escolher um modelo mais padrão, que é uma Web Role e uma Worker Role. Escolhi esses dois modelos, esses dois projetos, dá um OK. O Visual Studio vai então começar a criar o meu projeto Cloud Services. Vou escolher aqui o modelo Web Forms. OK. Prontinho. Agora a gente já tem aqui uma aplicação, um projeto Cloud Services no Visual Studio. Então a gente tem aqui todos os arquivos da nossa aplicação. Note que uma aplicação, por exemplo, aqui a gente tem a Web Role, é uma estrutura comum, uma estrutura padrão de uma aplicação web, de uma web application no Visual Studio, tá? E aqui na Worker Role, por exemplo, de uma aplicação de um worker, né? É uma estrutura normal. O que a gente tem de diferente no Cloud Services basicamente são esses arquivos aqui, que são os arquivos de configuração do nosso Cloud Services, que vão ditar aí como o nosso serviço vai funcionar no Azure. E a gente tem aqui mais também as opções de gerenciamento das roles, né? algumas outras opções. Bom, a gente já tem então a nossa aplicação. Tem duas formas básicas de a gente fazer o deploy. Tá? A gente consegue fazer o deploy através do Visual Studio, a gente consegue publicar através do Visual Studio. A gente tem aqui, clicando com o botão direito no nosso projeto, a gente tem aqui a opção de Publish. Clicando em Publish, a gente vai então, primeiro passo, escolher a nossa conta, a nossa subscription. Tudo certinho com a nossa subscription, a gente clica em Next. Aqui tem algumas opções que a gente precisa prestar atenção. Então, nessa subscription, nessa conta, eu tenho já um Cloud Services criado, ele está limpo, não tem nada nele, e eu só tenho esse Cloud Service. Tá? Então, eu posso fazer o deploy, posso fazer o publish para esse Cloud Service que já existe, ou eu posso criar um novo. Tá? O Visual Studio consegue criar um Cloud Services através desse wizard, então que torna o processo um pouco mais fácil se a gente quer publicar para um Cloud Services zero, novo. Então eu vou utilizar aqui esse Cloud Service que eu já tenho. Aqui eu tenho a opção de escolher qual que é o environment, né? Qual que é o slot que eu vou fazer o deploy, se é para produção ou se é para staging. Eu vou escolher para produção. Aqui é a opção se eu quero que a minha aplicação vá em modo de debug ou já em modo de release. Vou deixar em release. O arquivo de configuração que eu quero que vá junto com o meu pacote é o arquivo de configuração cloud. Se vocês notarem aqui na direita, vocês vão ver que eu tenho o service configuration.cloud e o service configuration.local. Esses dois caras aqui, eles nos dão a possibilidade de ter configurações diferentes para um ambiente de teste, rodando no Azure Emulator, por exemplo, e quando for para a nuvem, para o Azure mesmo, a gente tem um comportamento diferente. Então eu vou escolher o Cloud. Tá? Aqui nas opções avançadas a gente tem algumas coisas mais voltadas para a parte de debug também. Eu tenho o Storage Account,
tá? Para onde o meu pacote vai ser enviado primeiramente. É um dos primeiros processos aí do deploy através do Visual Studio, é enviar o nosso pacote para uma conta de storage nossa. Tá? Então aqui por padrão ele está criando uma storage account nova, mas eu já tenho uma criada aqui, que é o Vilar1, então eu vou escolher essa conta. As outras opções eu não vou mexer agora, vou deixar fazer um processo de deploy, um publish bem simples. Então, bom, são essas opções. Eu não quero habilitar o Remote Desktop para as minhas roles, para as minhas instâncias. Tá? Então, vou deixar desse jeito. Clico em Next. Tem um Summary aqui. Basicamente, são as opções que eu acabei de escolher. Então, eu vou fazer o Publish. Dependendo aí da sua conexão de internet, o Publish ele normalmente demora em torno de uns 5 minutos, dependendo aí também do tamanho do pacote e do tamanho da sua banda. Então eu vou pausar o vídeo aqui enquanto o processo conclui e a gente volta para continuar. Prontinho, o nosso processo de deploy, o nosso publish terminou. O publish da nossa aplicação, do nosso pacote, está completo. Então, se a gente for até o portal do Azure, eu tenho aqui a minha conta, acessei com a minha conta o portal do Azure e eu consigo ver aqui o Cloud Services que eu mencionei anteriormente, o Cloud Services que já tinha criado. Tá? Então, vou clicar nesse cara e aqui a gente já vai ver que foi feito o deploy com sucesso da nossa aplicação, do nosso pacote. Então eu tenho aqui as duas roles que a gente criou. Eu tenho a Web Role e a Worker Role. E se eu acessar a nossa aplicação através da URL, a gente já consegue ver, a gente já consegue acessar a nossa aplicação aí sem problemas, a nossa aplicação web. Então eu estou olhando aqui no slot de produção. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a outra maneira, a segunda maneira mais comum de fazer o deploy, que é através do próprio portal do Azure. Então, para isso, o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito no nosso projeto e, ao invés de clicar em Publish, a gente vai clicar em Package e criar o pacote propriamente dito, que é o arquivo mesmo com a nossa aplicação e o arquivo de configuração para que a gente possa fazer o upload através do portal do Azure. Então aqui eu vou escolher também Cloud, vou escolher a configuração de build como Release, não vou ativar, não vou mexer aqui por enquanto na questão de RDP, de acesso remoto, e vou clicar em Package. Esse processo não costuma ser muito demorado, costuma tomar aí em torno de 1 minuto para criar o pacote. E ele criou aqui para mim o pacote da minha aplicação. Então eu posso ver aqui que esse aqui é o pacote propriamente dito, que é o arquivo .cspkg de package, e aqui o arquivo de configuração, que é o cscfg. Então com esses dois arquivos aqui a gente pode fazer o upload para o Azure. Eu tenho aqui um outro pacote que eu já deixei salvo em em um outro diretório e eu vou usar ele para fazer o upload para o nosso Cloud Services já existente. Só que dessa vez eu não vou usar o slot de produção porque ele já está em uso, a gente já fez um deploy, a gente já fez um publish para cá, então eu vou usar o slot de preparo, que a gente não tem nada ainda, a gente não fez nenhum deploy para cá. Então vai ser para cá que eu vou fazer o deploy desse pacote que eu acabei de criar. Então para isso eu vou clicar aqui em carregar. Ele vai me abrir aqui uma opção para que eu faça o upload do pacote e do arquivo de configuração. Eu preciso dar um nome aqui para esse processo, para esse deploy. Eu vou dar o nome de teste 01. Vou escolher aqui o pacote que já está criado, package, então é o arquivo cspkg. Escolhi. O novo portal do Azure ele já faz o upload aqui nessa parte. Quando eu clico em OK, o upload já foi feito para
para a storage account interna do Azure. Então, mudou um pouco aqui só a ordem das coisas. No portal antigo, eu somente escolheria a localização, escolheria os arquivos, e quando eu clicasse em OK, aí então o portal iria fazer o upload. Então vou escolher aqui o arquivo de configuração, está no mesmo diretório. Notem aqui em cima que o pacote, o processo de upload aqui nessa barrinha verde já está ocorrendo, e o arquivo de configuração, como ele é bem menor, inclusive já terminou. Então aqui o upload está sendo feito. Aqui embaixo eu tenho essas duas checkboxes. A primeira, ele me pergunta se eu quero que o deploy seja feito mesmo se as roles ou a role, dependendo da minha aplicação, do meu projeto, se houver apenas uma instância. Porque o recomendado pela Microsoft, o que a gente recomenda é que tenha duas instâncias, até para cumprir questões de SLA da aplicação. Então ele me pergunta se tiver apenas uma instância, a gente faz o deploy mesmo assim? Sim. Então vou clicar nesse cara aqui. Caso eu não clique, caso eu não escolha essa checkbox e o meu pacote, as minhas roles tiverem só uma instância, ele vai dar um erro aqui logo de cara, tá? E iniciar a implantação já depois da criação, depois do publish. Tá? Então terminou aqui a parte do upload do pacote, do arquivo CSPKG. Então tá tudo certo, dei um nome. A conta de storage, novamente, ele está querendo criar uma nova conta de storage. Acho que na verdade essa conta de storage já foi criada anteriormente por algum outro processo. Eu só cliquei aqui, eu quero usar a mesma, que é a Vilar01. Então, certo, clique em OK, e a partir daí ele vai começar a fazer o deploy. Aqui eu acabei recebendo um erro, e isso foi devido ao fato de eu ter mudado a conta de storage depois de ter feito o upload, que eu estava explicando para vocês. Então, eu não deveria ter mudado a conta de storage depois do upload. Então, vamos fazer o processo novamente. Escolher aqui preparo, carregar. Dessa vez eu vou escolher a conta de storage antes de eu fazer o upload. Escolher aqui teste 01, escolher o pacote, escolher o arquivo de configuração, essa checkbox, esperar aqui até que o upload seja feito. Agora sim, terminou de fazer o upload agora para a conta de storage certa que eu quero utilizar mesmo. Dar um OK e vou esperar até que o deploy termine. O deploy foi feito com sucesso. A gente pode ver aqui nessa mensagem que a implementação aconteceu com êxito, né? Só que nesse momento as VMs a VM no caso ainda está sendo startada, está sendo iniciada. Esse pacote que eu peguei, esse pacote que eu escolhi, que eu já tinha salvo, ele só tem uma web role com uma instância. Agora sim a aplicação foi feito o deploy com sucesso. A gente já pode ver aqui que a instância está executando. Então a gente já consegue aqui tentar acessar a nossa aplicação que está no ambiente de preparo, no ambiente de staging. E aí a gente consegue ver aqui então que a gente está acessando já a nossa aplicação em ambiente de staging. Você pode ver aqui pela URL e até que a aplicação mesmo, uma versão diferente, né, que eu já preparei para que a gente veja a diferença, né? Então aqui a gente tem a aplicação em produção, a gente fez o deploy através do Visual Studio, e aqui a aplicação em staging, que a gente fez o deploy através do portal do Azure. Bom, muito obrigado pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos com mais dicas de Azure.